Bem-vindo ao Giro News FC. É quinta-feira de Copa do Brasil, com 6 jogos de volta da quinta fase. Vamos à agenda. 18 horas, Chapecoense versus Botafogo, Sport TV e Premier. 19 horas, Atlético Goianiense versus Atlético Paranaense, Sport TV e Premier. 19 horas, Confiança versus Grêmio, Amazon Prime Video. 19h30, Corinthians versus Barra Santa Catarina, Amazon Prime Video. 20 horas, CRB versus Fortaleza, Amazon Prime Video. 21h30, Vitória versus Flamengo, Sport TV e Premier. Às 18 horas, na Arena Condá, em Chapecó, Chapecoense recebe o Botafogo. O Glorioso venceu a ida por 1-0 no Newton Santos com gol de Alex Telles e joga pelo empate. A Chape precisa vencer por 2 ou mais gols para avançar direto. O técnico Fábio Matias tenta a virada com Marcinho e Bolazzi criando pelo lado. O Botafogo perde Alan, com grave lesão muscular que vai exigir cirurgia, além de Caio Pantaleão e Natan Fernandes ainda em recuperação. A boa notícia é o retorno de Vitinho, que estava suspenso, e de Júnior Santos. Arthur Cabral, em grande fase, lidera o ataque. A Chapecoense é a lanterna da Série A com apenas 9 pontos em 15 rodadas e a pior defesa da competição, sofrendo 27 gols. Pontos de atenção. O Botafogo dominou os 2 encontros com a Chape em 2026, incluindo uma goleada de 4-1 pelo Brasileirão. A missão da Chape beira o improvável. Arthur Cabral é o principal finalizador e alta probabilidade de Glorioso marcar pelo menos um gol. Se você curte o Giro News FC, deixa o like, compartilha com a galera e escreve nos comentários quais jogos você quer ver no próximo vídeo. Às 19 horas, no Antônio Ascioli, em Goiânia, Atlético Goianiense versus Atlético Paranaense. O jogo de ida terminou em 0-0 na Arena da Baixada, então está tudo em aberto. O Atlético Goianiense chega embalado com 3 vitórias em 5 jogos na Série B e aposta na intensidade de Gustavo Coutinho e Marrone para abrir a decisão em casa. O Atlético Paranaense, quinto colocado na Série A, sob o comando de Odair Hellmann, sabe que uma derrota aqui seria uma das maiores zebras do torneio. Pontos de atenção. Jogo totalmente aberto, com a pressão do mando do campo do Atlético Goianiense como fator importante. Espera-se uma partida física, com muitas faltas no meio-campo e tendência de placar baixo. Às 19 horas, no Batistão, em Aracaju, Confiança versus Grêmio. O Imortal já venceu a ida por 2-0 em Porto Alegre e chega aqui praticamente classificado. O técnico Gustavo Quinteiros deve rodar o elenco. O Confiança da Série C precisa vencer por 2 gols para levar aos pênaltis ou por 3 para avançar diretamente. Uma tarefa quase impossível dado o retrospecto. Pontos de atenção. Com o Grêmio em elenco alternativo, o Confiança pode aproveitar os espaços. Fique de olho no ritmo do primeiro tempo. Às 19h30, na Neoquímica Arena, o atual campeão da Copa do Brasil, o Corinthians, enfrenta o Barra Santa Catarina. O Timão venceu a ida por 1-0 com gol de Jesse Lingard e joga pelo empate. O Barra, fundado em 2013 e que disputa a Série C, não marcou um único gol nessa edição de Copa do Brasil. A grande novidade é o possível retorno de Memphis Depay, afastado desde 22 de março com lesão e que pode reestrear justamente neste jogo. Os desfalques confirmados são Kaique, Charles, João Pedro Choca e Hugo Farias. Fernando Diniz deve usar força máxima, diferente da ida quando poupou 7 titulares. André e Alan retornam após suspensão. Pontos de atenção. O Corinthians venceu 4 dos últimos 5 jogos em casa sob Diniz. O Barra é uma equipe organizada defensivamente e os gols do Timão costumam sair mais no segundo tempo. Alta probabilidade de o Corinthians confirmar a vaga sem sustos. Às 20 horas, no Rei Pelé, em Maceió, CRB versus Fortaleza. O Leão do Pici venceu a ida por 2-1 em Fortaleza e pode até perder por um gol que avança. O Fortaleza, vice-líder da Série B, comandado por Thiago Carpim, deve preservar peças pensando no campeonato nacional. O CRB, que também disputa a Série B, aposta na força da torcida para virar o placar. Pontos de atenção. Com o Fortaleza podendo controlar o resultado, o CRB precisa atacar desde o início. Jogo com tendência de bola parada sendo decisiva. Fechando a noite, às 21h30 no Barradão, em Salvador, uma decisão quente, Vitória versus Flamengo. O Flamengo venceu a ida por 2-1 no Maracanã e joga pelo empate para avançar às oitavas. O Vitória precisa vencer por 2 gols para avançar diretamente. O Verdão terá 3 desfalques, Arrascaeta, Érico Pulgar e Paquetá. A boa notícia é que Ayrton Lucas e Plata, que sentiram dores contra o Grêmio, estão confirmados. O Flamengo está invicto a 10 jogos, com 8 vitórias e 2 empates, sendo vice-líder do Brasileiro. A última derrota foi como visitante para o Bragantino por 3-0. O Vitória vem de empate com o Fluminense no Maracanã e desde a derrota para o Flamengo em fevereiro, não perdeu mais como mandante. São 4 vitórias e 1 empate em casa. Ponto de atenção. O Barradão lotado é um dos ambientes mais quentes do futebol brasileiro. O Flamengo sem Arrascaeta e Paquetá, pela Cruz e Luiz Araújo precisam ser os treinadores. A Vitória aposta em Manuel Martins e René das laterais. O jogo com alta probabilidade de pelo menos um gol no primeiro tempo. Isso é tudo. Giro News FC, seu canal da Copa do Brasil. Até a próxima.